Oi! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como era ter aulas 100% em francês durante o meu mestrado. Então, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, que aqui eu falo sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado ou a sua pós-graduação aqui na França, que foi o mestrado que eu fiz. No meu caso, eu fiz esse mestrado 100% em francês, mas existem mais de 1.000 opções de mestrado em inglês aqui na França. Então, não se aveste se o seu mestrado fosse em inglês, tudo bem, você pode fazer 100% em inglês. No meu caso foi em francês, então eu vou falar um pouco sobre como foi fazer mestrado num idioma completamente diferente do meu. E olha, pra mim foi talvez um pouco mais simples, porque eu já tinha feito um intercâmbio na Noruega, como eu falei aqui, né, em vídeos anteriores. Eu fiz um intercâmbio na Noruega. Esse intercâmbio que eu fiz na Noruega foi um intercâmbio de graduação, foi aquele sanduíche, né, tipo Ciências Sem Fronteiras, mas não é bem Ciências Sem Fronteiras porque eu era de jornalismo e não tinha pra mim. Então eu fiz independente, assim, foi um intercâmbio independente. Eu passei um ano morando em Oslo e estudando a minha graduação em jornalismo, só que em inglês. Então quando eu vim pra cá e comecei a estudar em francês, eu já tinha ideia de como funcionava estudar num outro idioma. E olha, pra ser bem sincera com você, é cansativo, na verdade. É muito cansativo. Porque você tem que ficar prestando muita atenção. No começo, assim, no mestrado, o professor falava em francês e eu anotava tudo em português. Então imagina a loucura do professor tá falando no idioma X e você anotando no idioma Y. Era horrível. E o que era mais difícil pra mim era os nomes das pessoas. Então, durante minha aula de filosofia, o professor tava ensinando Durkheim, tava ensinando Marx, tava ensinando Weber. Só que o sotaque francês era de um jeito que eu não conseguia entender de quem ele tava falando. Então, às vezes, eu já conhecia o filósofo, já tinha estudado sobre ele na graduação e tal, e não conseguia entender que o professor tava falando daquela pessoa, porque o sotaque dele em francês, dizendo o nome daquela pessoa, eu não conseguia entender. Então, pra mim, o mais difícil era isso, era o nome das pessoas. E outra coisa que eu achava complicada era de entender os assignments, né? De entender o dever de casa. Então, quando o professor passava um dever pra gente fazer em casa, eu sempre perguntava pros meus colegas o que era, pra ter certeza que eu entendi 100% do que ele tava dizendo, e daí fazer o dever corretamente. Mas fora isso, eu achava ok, só cansava muito minha mente e eu não consegui fazer amigos no mestrado por causa disso. Eu comecei o meu mestrado muito focado em fazer amigos. Eu tinha muita vontade de fazer amigos quando eu comecei, porque quando eu estudei na Noruega, eu não fiz nenhum amigo, de propósito, eu não queria. Mas no mestrado eu falei, não, dessa vez eu vou querer, eu vou fazer amigos sim. Desisti na primeira semana, pelo seguinte, os franceses, eles eram muito legais, meus colegas de classe, eles eram muito abertos, muito amigos, muito companheiros, muito divertidos, me chamavam pra tudo o tempo todo. Só que eu tinha aula, eu já falei aqui como é que funciona o mestrado em alternância, né? 2 dias eu tava na faculdade e 3 dias... Não, perdão. 2 dias eu tava na empresa e 3 dias eu tava na faculdade. E nesses 3 dias que eu tava na faculdade, era em tempo integral. Então, eu tinha aula de 9 da manhã até 19 horas, às vezes de 9 às 16 horas. Então, muitas horas de aula em francês. Então, toda hora, na hora do intervalo pra gente ir almoçar, as minhas colegas me chamavam. Ai, Carla, vamos almoçar com a gente. Ai, Carla, vamos sentar com a gente. Quando acabava o curso ali às 16 horas, mais cedo, elas falavam, ai, vamos no bar com a gente. Gente, tudo que eu menos queria era passar a minha horinha de intervalo ou o meu pós-aula falando francês. Era tudo que eu menos queria. O que eu mais queria era simplesmente voltar pra minha casa ou ficar no meu celular falando português. Até inglês, qualquer coisa que não fosse francês, sabe? Então, assim, pra mim foi muito difícil fazer amigos por causa disso, porque minha mente estava muito cansada pra interagir em francês. Então, eu admiro muito pessoas que acabam fazendo amigos franceses durante o mestrado, porque, imagina, né? Você já gasta a sua cabeça estudando, ainda tem que gastar a sua cabeça fazendo amigos, socializando, que é uma coisa que é pra ser leve, que é pra ser natural. Mas eu sei também que um pouco disso foi que eu me acomodei, porque eu já tinha amigas durante o meu mestrado, né? Como eu fui au pair antes de fazer o mestrado, eu já tinha amigas brasileiras, com quem eu falava português, eu não tinha que fazer esse esforço mental. Então, por isso, eu não fiz o esforço de fazer amizade com os meus amigos franceses da faculdade. Apesar de que, assim, como eles eram muito legais e muito simpáticos, eles marcavam festa e na minha casa. Daí, eu já fiz 2 festas da faculdade na minha casa, que os meus colegas iam, eles levavam bebida, comida, blá blá blá, e eu ficava responsável porque eu era a pessoa que morava na melhor residência, então eu podia receber gente, aí eu recebia eles na minha casa, e a turma era pequena, éramos 20 e poucas pessoas, então eles iam sempre, levavam coisas, e ficavam dançando, conversando, até 2, 3 horas da manhã, e depois cada um ia pra sua casa, e então assim, eles gostavam muito de mim, eu gostava muito deles, a gente se dava super bem, mas eu não consegui fazer amizades próximas, e eu sei que muitos fizeram amizades próximas na minha turma, é mais ou menos como a minha turma da
graduação da faculdade do Brasil mesmo. Eu não fiz amizade com ninguém, mas também foi porque eu não tinha interesse na época. E hoje eles são super amigos. Já tem 12 anos que eu fiz faculdade. Meu Deus. Que eu comecei minha faculdade. E eu sei que tem gente hoje que é amigo há 12 anos, né? Se conheceu lá na época que eu fiz minha graduação e é amigo até hoje. E eu não sou amiga de ninguém do meu curso de graduação. Infelizmente, mas assim, na época eu não tava interessada. Assim como no mestrado, acabou que depois de uma semana eu já fiquei desinteressada também de fazer amigos. Mas se você quiser fazer amizade, você vai conseguir, tá? Não vai na minha onda, não. Faz amizade sim. É até bom que você vai praticar mais francês, melhorar mais ainda o seu francês. Mas no meu caso, eu não quis por esse motivo que eu falei aí. Mas acompanhar as aulas mesmo em francês, e gente, achei tranquilo. Não vou mentir pra vocês, não. Achei tranquilo acompanhar as aulas em francês. Cansava a minha mente, mas eu consegui bem. Eu lembro que teve até um dia um episódio que era uma aula de filosofia e o professor falando de um assunto muito complexo, sabe, de filosofia, assim. E daí eu lembro que eu saí da sala um momento pra chorar no corredor. De felicidade, porque eu pensei assim, caraca, mano, eu tô na França fazendo aula de filosofia em francês e tô entendendo tudo, que loucura. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, cara. Eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo isso. Daí eu lembro de eu chorando no corredor, olhando pra um cemitério. Porque a minha universidade tinha vista pra um cemitério assim atrás. Eu fiquei chorando lá e pensando, caraca, mano, minha vida é uma loucura. É isso, mas eu tava entendendo tudo. E muito feliz de estar entendendo tudo. E olha que quando eu vim pra França, eu não falava nada de francês. Aprendi em 6 meses morando aqui, durante meu período de au pair, né? Mas é isso, fazer mestrado em outro idioma parece super assustador, mas sinceramente, o nível do mestrado na França não é igual ao nível de mestrado no Brasil, não. Foi muito assunto repetido da graduação que eu fiz. Muito mais simples, sinceramente. Ainda mais alternância, que é voltada pro mercado de trabalho. Então, assim, de fato não é um ritmo acadêmico tão pesado, não. Foi muito, muito tranquilo mesmo. Então, se você tem medo de fazer mestrado em outro idioma, fica tranquilo, que não é um bicho de 7 cabeças. Nem foi em inglês quando eu fiz na Noruega, e nem aqui. Tirando esse fato que cansa mesmo a mente, não é um bicho de 7 cabeças, não. Tá bom? Então, curtiu esse vídeo? O que é que você achou? Você tem medo de fazer mestrado em outro idioma? Dá uma apreensão, assim, estudar em francês ou estudar em inglês? O que você acha? Você já teve alguma experiência estudando em outro idioma? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais informações sobre mestrado na França e sobre minha vida aqui na França, que de vez em quando também rola umas fofoquinhas, tá bom? Me segue também lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso. Beijo!